Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, especificamente hoje, eu não vim trazer vídeos de operação, tá? Hoje eu vim passar uma dica, uma leitura gráfica que me ajudou bastante no meu começo a entender melhor essa questão do vela a vela, também entender aonde a vela vai se comportar e o motivo disso. Então, assim, pessoal, eu paguei para ter esse ensinamento, tá? Então, eu espero que vocês aprendam isso e apliquem isso também na hora de vocês forem operar. E como que isso funciona? A gente precisa entender, vocês podem ver que até tô sem banca aqui, ó, ainda não operei. Vocês precisam entender que o mercado de opções binárias, ele é um mercado que ele realmente faz muito padrão repetidos, certo? Então, se você pega, por exemplo, um padrão gráfico que realmente funciona e consegue entender o tal motivo disso acontecer, você consegue ser lucrativo e começa também a tirar, né, os seus primeiros lucros do mercado, até mesmo começar a ser positivo no mercado de opções binárias. Então, como que funciona essa leitura e como eu fazia isso? Primeiramente, não tem que ter banca na corretora. Por quê? Porque, primeiramente, isso daqui é um exercício, você não vai poder operar. Quando tá com alguma banca, né, e quando você começa a fazer esse exercício, você começa a ver algumas oportunidades e querer ou não, você vai querer operar, dar uma entradinha ali ou outra para ver se vai funcionar. Só que esse exercício, ele é basicamente para sua mente fixar alguns padrões para quando se repetir, você já ficar esperto ali realmente na hora que você for operar, beleza? Então, primeira dica, não deixa a banca, saca ali, depois você coloca de volta quando você for operar realmente, para não atrapalhar ali no seu aprendizado. Então, ó, vou pegar aqui um gráfico, vou pegar esse GBPSD aqui, na qual eu estava observando. Eu sei que eu tenho que fazer o quê? Os meus traçamentos é como se eu estivesse operando. Então, se você opera utilizando muitas linhas, você pode fazer os traçamentos certinho aqui e tudo mais. E aí, pessoal, você vai começar a entender melhor o porquê a vela está se comportando de tal forma, de tal maneira. Então, ó, a minha leitura, vamos supor, se a minha leitura começasse a partir daqui. Tá vendo que aqui, ó, os vendedores, deixa eu pegar uma. Os vendedores, eles chegaram na região de suporte, deixando, né, um momento muito interessante. Olha só, um momento que não teve nenhuma correção compradora. Então, toda vez que acontece, por exemplo, de ocorrer um gráfico que tem bastante movimentos repetitivos, como este, quando não tem nenhuma correção, isso daqui significa que os compradores eles vão tentar o quê? Corrigir. Então, todo momento ele vai ser corrigido, não importa. E como isso daí é possível? Você poderia me mostrar, ó, por exemplo, aqui, ó. O momentum, ele sempre começa, né, dos vendedores a partir da resistência. Então, o alvo dos compradores é sempre chegar até a resistência, beleza? Então, se você tivesse no gráfico nesse exato momento aqui, seria um momento ideal para você estar batendo meta rápido e entender melhor ainda o motivo disso. Então, por exemplo, ó, os vendedores chegaram até o suporte, a partir daqui começou a entrar compradores. Esse momento aqui de baixa, ele precisa ser corrigido. Então, basicamente, a gente vai junto com o fluxo de velas empurrar os compradores até essa região. Então, ó, vamos lá. Aqui veio um candle forte comprador, basicamente engolfando, deixou uma entrega futura, beleza? Sara, eu já posso estar entrando de compra para a próxima? Não, você sempre vai aguardar um candle comprador também fechar, finalizar. Por quê? Porque tem algumas armadilhas aqui, ó. Deixa eu traçar aqui, ó. Tá vendo que aqui tem uma região de 200, na qual esse candle tomou uma pressãozinha maior dos compradores. Só que mesmo assim é um candle vendedor. Porém, você só pegaria aqui a partir desse candle comprador fechar. Então, por exemplo, apareceu esse candle, confirmou para você uma entrada porque ele fechou realmente um candle comprador, só que ele ainda assim fechou dentro do pavio. Então, nesse caso, a leitura aqui você teria que ter o quê? Calma. Ele fechou dentro do pavio, ele pode ser o quê? Um candle de entrega futura, certo? Para fazer o quê? Um descanso.
Então, qual foi o candle que te deu gatilho para estar entrando numa região melhor? Esse daqui, ó. Terminou um pin bar, rompendo a zona. E aonde seria a sua entrada? Para essa vela aqui. Então, você iria surfar essa movimentação. Observa que aqui, ó, já foi 4 velas. Na psicologia, quando acontece 4 velas da mesma cor, isso daqui significa que o momento está sendo forte, entendeu? E a próxima, no caso, vai sim dar uma vela de compra também, para chegar o quê? Para chegar até essa região. Então, ó, fechou esse candle, comprador, deixando uma entrega futura. Vocês podem ver que não tem nada aqui para parar. A única região que é perigosa para a gente estar pegando uma compra seria se tivesse perto aqui da nossa zona. Nesse caso, não tá. Então, aqui a gente conseguiria entrar a favor junto com os compradores, beleza? Então, aqui, ó, conseguiria pegar a minha entrada. E isso, pessoal, é sem operar e eu entender o motivo das minhas operações. E aqui, no caso, só nessa movimentação de alta, só nesse fluxo, né, que é o meu operacional principal, já seria o quê? Os 2 wins seguidos, basicamente. Então, é muito interessante o que? A gente esperar um único candle, porque muitas pessoas já pegaria para a próxima, daria win? Daria. Mas é importante a gente sempre entrar numa vela certeira, né? Igual um tiro de sniper. Você sempre pegar ali realmente num candle que vai fazer a diferença e melhor ainda, entender a análise. Não ser um jogo de cara ou coroa, certo? A partir daqui, ó, olha só, aqui a gente tem já outra região de venda. Então, os candles anteriores, chegou na região de venda, eles estão deixando o quê? Retração. Aqui é um cenário ideal para a gente estar pegando uma venda, já que os compradores chegaram na região de resistência, começaram a perder força, retração, beleza? Não tá demonstrando força compradora, ok. A próxima deixou também outra retração. Então aqui basicamente já seria o que? Uma confirmação a mais para você estar entrando para essa vela. E aqui é o momento de que o que eu faço, né? Quando acontece isso, quando é uma entrada muito certeira, eu já aumento a mão aqui para mim estar batendo a meta rápido e aí sair do mercado. Então, quando vocês verem lá no meu stories, por exemplo, eu entrando com um valor um pouco mais alto, é justamente isso. Pode ter certeza que eu encontrei uma análise certeira e uma região muito simples, porque isso daqui a gente está falando mais de resistência, suporte e resistência. O feijão com arroz que todo mundo sabe. Só que tem que ter todos os gatilhos a favor. Então, por exemplo, não é apenas chegar na resistência e você dar uma entrada de venda. Você tem que entender se realmente ela vai respeitar ou se realmente ela vai romper, certo? Então, quais os gatilhos que eu tenho aqui? As retrações que está acontecendo, a simetria que ela não conseguiu romper, o momentum de alta que perdeu a força, né? Os compradores começaram a perder a força aqui. Então, aqui a gente tem o quê? Uma região muito interessante para a gente estar entrando a favor dessa venda, certo? Isso, pessoal, é a análise simples que vocês vão fazendo no seu dia a dia. Ó. Então, por exemplo, aqui, ó, é um padrão gráfico que funciona demais, a estrela cadente, né, a estrela da noite, que muitas pessoas falam aí. E olha só, aconteceu aqui a mesma situação. Veio a estrela, o que eu vou aguardar? Um candle de confirmação fechar. Pode ter certeza que essa entrada eu entraria de boa, sem hesitar. Tá bom? Padrão excelente, esse padrão é um dos padrões que funciona demais, certo? Ele demora de aparecer aqui na binula, mas também quando ele aparece, ele é bem assertivo. O que mais acontece é aparecer essas movimentações de correções, ó. Aqui tá numa tendência de alta, aí aparece apenas um candle, né, no caso, de correção, e tende a fazer essa movimentação. Então, olha só, se eu tivesse operando, né, quantos wins aqui eu pegaria. Isso daí vocês podem fazer na casa de vocês, no seu dia a dia, após bater a meta, quando vocês tirarem um tempo apenas para estudar o gráfico, que é aquilo. Ah, mas eu já consigo bater a meta, legal, Sara. Mas não para de estudar, pessoal. Analisa, porque o mercado, ele é ciclo. Ele vai mudar, entendeu? Ele vai aparecer novos padrões, enfim, novas regiões ali também a serem respeitadas, na qual não respeitava antes. E principalmente agora
que estamos, né, praticamente no fim do ano. Então aí que é o mercado que já começa a ficar um pouco diferente. Olha só, movimentação de alta, veio a primeira correção. 3 candles, né, comprador, porém esse candle aqui fechou, né, deixando muita retração. Logo após veio outro candle de descanso. E é aqui que vocês têm que ser espertos. Se tá numa movimentação de alta e tá fazendo apenas um candle de descanso, o que eu vou fazer? Vou entrar de venda para essa vela aqui? Não, porque ela não vai fazer a correção. Então, após essa correção aqui, né, de baixa, você vai aguardar o candle comprador fechar. Então, olha só, aqui muitas pessoas pegariam, tá, pessoal, uma venda, e isso eu falo com toda certeza. Por quê? Porque aparentemente apareceu um padrão, só que é aquele padrão que dá gatilhos, né, pra gente entrar a favor dos vendedores, só que o mercado está totalmente numa movimentação de alta. Então, a linha aqui que eu tracei, ó, tá bem em cima, praticamente. Então, fechando esse candle comprador, aguardou a confirmação. Olha aqui, ó, entrada para você tá entrando para bater a meta, certo? Aonde tem uma região, ó, vou mostrar aqui para vocês, uma região que eu normalmente ficaria mais esperta. Aqui, ó, região de 500, round number. Então, após esse candle comprador, ele fechou muito forte. Então, é basicamente o quê? Uma quebra, né, do pivô. Fez pivô, daria para estar entrando para essa de continuação. Já seria o quê? 2 wins. Olha só. Esse candle, ele foi um candle comprador, mas nos últimos segundos a retração veio. Os vendedores entraram com muita força, fez o padrão. Aguardei, ó, pode ver que ela rompeu a nossa região, a nossa linha aqui de alta, aonde seria a entrada para essa vela. Quando eu for operar, agora sim, né? Quando eu for operar, se repetir, né? Tudo isso aqui, como eu falei, é repetição. Mas eu já vou ficar esperta no tamanho da vela, como a vela se comportou, os gatilhos que apareceram aqui, ó. Porque aqui a gente tem vários e vários gatilhos. É prestar atenção. Quantas velas de alta tá fazendo? 3 velas, correção. Olha aqui, 3 velas, correção. Aqui fez 4, chegou na região mais forte aqui de venda e fez a reversão. Mas olha só que interessante, se você, né, que gosta de operar apenas fluxo ou também correção, aqui daria bom também, ó, após 3 velas, aguardar, né, um gatilho de reversão, entrar aqui a favor da reversão. Aguardou o gatilho da reversão, entrar a favor da reversão. Então aqui, ó, um win aqui, 2 wins aqui, 3 wins aqui. 3 wins aqui. Só presta atenção o quê? Ah, Sara, mas por que aqui fez 4 velas de alta e aqui atrás fez 3? Observa uma coisa, galera. Tá vendo que aqui o pavio, ó, o pavio, ele fechou aonde? Dentro do round number do 400, deixou um pavio interessante e não conseguiu, né, ter a continuidade. Aqui, os compradores, eles entraram com mais força, não tem basicamente nenhum pavio indicando venda, no caso, né, perca de força dos compradores. Essa vela aqui não tem nenhum porquê, né, eu tava falando e explicando para vocês o motivo. Olha o tanto que ela retraiu. E ela fechou também dentro da região do candle comprador aqui anterior. Então, não conseguiram romper a pequena resistência aqui que tinha, certo? Essa daqui, esse candle aqui, ele já rompeu e ele já demonstrou mais gatilhos de força. Então, por esse motivo que não é interessante a gente estar entrando para essa vela. E sim para a próxima, né? No caso. Só após ela demonstrar, né, todos os gatilhos aqui para nós. Então, onde eu entraria se fosse aqui na retração? Igual eu falei para vocês, no padrão aqui, ó, certinho. Padrão, beleza, batendo meta, certo? Então, assim, galera, ó, aplique isso, deixa o gráfico rodar e vocês só vão apreciando aqui como a vela vai fechar, o porquê dela tá fechando em tal região, entender melhor aonde tem compra, onde tem venda, as brigas também são interessantes, o porquê de ter deixado o pavio e anotar tudo, porque na hora que vocês forem operar, vocês vão ter um histórico muito bonito e também se tomar loss, vocês vão começar a entender o motivo do loss também para não se repetir, certo?
Essa semana vai ter aí vídeo de operação, conteúdo, análise aí para vocês. Vou ver se eu consigo fazer, pessoal, operações ao vivo com vocês aqui no YouTube, tá bom? Mas comenta aí, vamos ver, né? Comenta aí se vocês querem operar aqui ao vivo comigo na Binola pra gente tá tirando aí um lucrinho do mercado, tá bom? Não esquece aí de me seguir nas redes sociais. E, pessoal, lembrando, se você for operar comigo, vai ser na corretora da Binola, tá? Então, coloca aí Binola, os links tá tudo aí embaixo. E eu soltei uma surpresinha lá, tá, pessoal, que tava pedindo, lá no meu Telegram, em questão do meu e-book e em questão também do curso gravado, tá bom? Tamo junto, até o próximo vídeo e valeu! Yeah, yeah, drinking dope turned me to a superhero, yeah.